Pessoal, vou responder a pergunta de uma mãe porque eu acredito que possa ser a dúvida de outras pessoas também. Então, ela diz que tem uma criança que tem paralisia cerebral, transtorno do espectro do autismo, epilepsia, que essa criança está em tratamento com levetiracetam e lamotrigina e que esse menino, ocasionalmente, ele apresenta regressão de comportamentos, ou seja, coisas que ele já havia aprendido, ele perde, incluindo atraso de fala, piora da fala com tartamudez, com gagueira. E ela pergunta se essas regressões do comportamento podem estar relacionadas à presença de crises epiléticas não presenciadas. A gente chama de crises subclínicas, né? Então, a resposta é sim, mas eu vou dar uma explicação melhor para que vocês entendam isso. Então, eu preciso ensinar 4 conceitos aqui para que você possa compreender a resposta. Primeiro, o que é epilepsia. Segundo, o que é encefalopatia epilética. Terceiro, o que é uma crise clínica. E quarto, o que é uma crise eletrográfica. Então veja assim, é simples. O que é epilepsia? Epilepsia é uma doença, aliás, uma das doenças mais antigas descritas na neurologia, e ela é caracterizada por crises epiléticas convulsivas ou não recorrentes. Então, o indivíduo que comece a ter mais do que uma crise epilética recorrente, sem um fator desencadeante imediato, nós chamamos isso de epilepsia. Então, dentro desse universo da epilepsia, a gente pode ter o que nós chamamos de encefalopatia epilética. O que é encefalopatia epilética? Encefalopatia epilética é uma doença epilética tão grave que a própria presença das descargas epiléticas, daquela alteração elétrica do tecido cerebral, isso leva à regressão do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, vou dar alguns exemplos. A síndrome de West. Síndrome de West é uma encefalopatia epilética. Então, o nenê ele tem uma crise, uma epilepsia tão grave, com uma desorganização elétrica do tecido cerebral tão intensa, que essa doença epilética não se manifesta somente pela presença das crises. Ela se manifesta pela presença das crises e por atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor. Vocês sabem que o cérebro humano ele é uma máquina que funciona com energia elétrica, exatamente como uma geladeira ou como uma televisão. Então, se você tem uma perturbação da atividade elétrica do cérebro tão intensa que provoque comprometimento do desenvolvimento além das crises epiléticas, das crises clínicas, nós chamamos isso de encefalopatia epilética. Então vamos lá, só a epilepsia, só o diagnóstico de epilepsia provoca crises epiléticas recorrentes. Quando você tem uma epilepsia tão grave que além das crises epiléticas também provoca comprometimento do desenvolvimento, a gente vai chamar isso de encefalopatia epilética. Muito bem. Agora, os outros 2 conceitos. A crise epilética, propriamente dita, é aquela crise clínica que você está vendo. Então ela pode ser uma crise clônica, ela pode ser uma crise mioclônica, ela pode ser uma crise astática de queda, ela pode ser uma crise hipertônica, ela pode ser uma crise tônico-clônica generalizada, ela pode ser uma crise focal. Mas a crise clínica é aquilo que você está vendo acontecer. Agora, existe um outro fenômeno que nós chamamos de crise eletrográfica. O que é a crise eletrográfica? É uma crise epilética em que não há manifestação clínica. Então, você olhando para o indivíduo, você não vê ele clinicamente tendo crise. Mas se naquele momento você estiver fazendo um exame de eletroencefalograma, você vai observar que no tecido cerebral houve a formação de um ritmo ictal, de um ritmo epilético, com duração superior a 10 segundos. Nós chamamos isso de crise eletrográfica. Então, a pergunta da mãe ela é muito pertinente. Por quê? Porque se esse indivíduo que é autista, que tem paralisia cerebral e que tem epilepsia, ele pode não estar tendo crises clínicas, ou seja, a mãe está olhando e não está vendo a crise ali acontecer, mas ele pode estar tendo crises eletrográficas. Então, se esse nenê estiver tendo inúmeras crises eletrográficas, isso pode não se manifestar clinicamente com a epilepsia, mas vai provocar um severo comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, olha o que ela diz, que ocasionalmente essa criança parece perder funções que já havia adquirida. Talvez, não sei, tem que fazer o exame para descobrir, mas talvez nesses momentos esse indivíduo tenha muitas crises eletrográficas, então clinicamente a mãe não vai perceber nada, mas a mãe percebe perda de comportamentos, de habilidades que já haviam sido adquiridas. Veja, pessoal, que isso não é só porque a criança tem paralisia cerebral também. Você pode ter uma criança autista com epilepsia apresentando crises eletrográficas que perturbem muito o desenvolvimento neurológico sem a ocorrência de crises clínicas.
A pergunta dela termina dizendo, como diferenciá-las? Através de um exame que nós chamamos de vídeo EEG prolongado. É um exame relativamente simples, em grandes cidades, capitais, é muito comum de fazer. Aqui em Curitiba temos muitos lugares que fazem esse exame. Como é esse exame? Você interna a criança no hospital, você cola os eletrodos todos na cabeça da criança, ou seja, você vai registrar o eletroencefalograma dentro de um quarto que ele é todo filmado por dentro. Então, quando a gente vai ver esse exame de vídeo EEG prolongado, o que a gente vê? A gente vai estudar a atividade elétrica cerebral e vai correlacionar isso com o vídeo, com o que a gente está vendo. Então, quando a gente tem uma alteração eletrográfica ali no cérebro que nos sugere que aquilo é uma crise, a gente abre o vídeo e vê o vídeo. Se a criança tem o ritmo equital no eletroencefalograma e no vídeo ela está tendo uma convulsão, uma crise epilética, a gente diz isso aqui é uma crise clínica, porque ela teve manifestação clínica e alteração do eletroencefalograma. Agora, se naquele momento que ela teve a crise ali no eletroencefalograma, o ritmo equital com duração superior a 10 segundos, e a gente abre o vídeo e ela está normal lá, ela não está tendo uma crise clínica, a gente diz assim, essa criança teve uma crise eletrográfica. E aí o que a gente faz, pessoal? A gente avalia esse exame inteiro, ele pode durar 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, ele pode durar uma semana, depende do que é que você está querendo investigar no cérebro daquela criança. E daí então a gente conta o número de crises eletrográficas ou de crises clínicas que a criança teve, para que o médico que está fazendo a análise clínica dessa criança possa tomar essa decisão. Ou seja, a quantidade de crises que essa criança tem, clínicas ou eletrográficas, ela é tão alta que ela pode estar provocando regressão do desenvolvimento neurológico? Se sim, precisa ser tratado com fármaco antiepilético, precisa se ajustar as doses, associar outros medicamentos. Se não, não há relação nenhuma entre a epilepsia e o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Um abraço.